Glória a Jesus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 18. Segundo Reis 6, de 8 a 18, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não lhe farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-me dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E a partir o verso 19 também. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscares. E os guiou a Samaria. Vamos orar um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de religiosidade caia por terra. Toda a resistência da nossa mente e do nosso coração, toda a resistência humana caia por terra. E que o teu Espírito Santo faça o que lhe aprouver nesta hora, frutificando a palavra na minha vida e na vida dos meus queridos aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como os irmãos viram, ele narra um conflito entre o rei da Síria e o rei de Israel. Algumas tentativas de guerra o rei da Síria já tinha feito. A Bíblia diz não uma nem duas, ou seja, várias tentativas já tinham acontecido e ele não conseguia a vitória que ele gostaria de ter sobre o povo de Israel. E uma das coisas que a gente já pode começar a entender aqui é que quando Deus ele começa a nos dar livramento, ele começa a nos dar resposta, ele abre os olhos daqueles que estão alinhados com ele. Mas nós precisamos estar alinhados com ele.
Ao longo do texto, em outro momento, o Senhor já colocou no meu coração. Ele me lembrava, se nós não oramos, se nós não buscamos, se nós não lemos a palavra, se nós não temos relacionamento com Ele, nós continuamos cegos, dentro da igreja, dentro do ministério, sem enxergar nada, absolutamente nada. Porque os olhos espirituais é que trazem a revelação do que Deus deseja para mim e para você. E aqui eu já deixei aqui duas perguntas. O que você tem recebido de Deus? Você tem uma mensagem de Deus para comunicar quem está à sua volta? Você tem recebido de Deus algo para entregar às pessoas? Porque se isso não tem acontecido, é hora de você virar essa chave. Em nome de Jesus, precisamos ter revelação de Deus e entregarmos aquilo que Ele tem nos dado às pessoas. Interessante que o rei da Síria, ele custou entender o que estava acontecendo, porque ele não tinha vida com Deus. Então o rei da Síria entendeu que alguém ali da Síria contava os planos dele para o rei de Israel. Até que alguém disse, não, meu senhor, não se trata disso. É que lá tem um homem de Deus. E esse homem de Deus, ele revela o que Deus escuta lá quando você dorme. Sabe o que significa isso, querido? Que lá no seu coração, quando você acha que ninguém está te vendo, ninguém está ouvindo, naquilo que você está falando, às vezes nas costas de alguém, o Senhor vê. Ele contempla e ele leva em conta. Aqui a Bíblia diz que o rei da Síria se indignou com o profeta. Porque o profeta trazia o quê? A palavra de Deus que ele não queria saber. Na verdade, ele não queria compromisso com Deus. E a ordem do rei foi prender o profeta. Até porque uma das coisas que o diabo mais quer é calar a voz do profeta. É calar a voz profética. É calar a nossa voz. Porque quando ele cala a nossa voz, a palavra não é liberada sobre as outras pessoas. E ele mandou para lá, imagina, ele queria prender um homem de Deus. E ele manda para lá, me chamou muita atenção disso. Nessa hora aqui, ele não foi para brigar com o rei de Israel e o povo. Ele foi prender, ele mandou prender Eliseu, o profeta. E ele manda para lá cavalos, carros e fortes tropas. E me chamou a atenção que eles chegaram à noite. Quando o profeta provavelmente estava o quê? Dormindo, não estava ouvindo o que estava contra ele. O profeta estava dormindo, mas Deus não dorme. Aleluia! Deus não dorme. E eu coloquei aqui, o inimigo sabia onde o profeta estava. A Bíblia diz que o profeta estava em Dotã. E ele sabia onde o profeta estava. Qual o nome do seu inimigo? Eu coloquei uma lista aqui no meu esboço. Dinheiro, sexo, fofoca, vícios. O que é? O que está aí como inimigo no seu coração? O inferno, ele nos conhece também. Deus sabe quem somos nós. E de vez em quando eu lembro isso. O inferno também conhece. A questão é, eu faço diferença diante das trevas? Eu faço diferença quando eu percebo o inferno? Ou eu estou lado a lado achando que eu estou bem? Porque quando a gente está certo, a gente acha que é o que não é. É simples assim. Mas a palavra do Senhor diz, com relação à noite, Salmo 121, 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele cuida de nós. É nesse Deus que você crê? Você tem percebido o cuidado de Deus por você? Eu tenho percebido a misericórdia dele me cercando de todos os lados. De todos os lados. Nem sempre é liberado do jeito que eu quero. Mas eu tenho entendido todos os dias que é do jeito que ele quer. Essa semana eu ouvi da minha mãe umas 2 vezes que algumas coisas que eu estava vivendo poderia ser Deus provando a minha fé. Eu falei, mãe, eu não vejo isso pela palavra. É nisso que eu estou vivendo, não. Eu vejo Deus levantando as trevas para tirar a minha alegria e me desanimar. Porque isso acontecendo vai refletir no ministério. Mas eu sei
que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia cita aí, nesse texto lido, o moço do profeta. Mas a Bíblia diz, no contexto do texto, que o nome do moço do profeta é Geazi. E o que significa o moço do profeta? É um discípulo. Ele era um discípulo de Eliseu. Ele andava ali grudadinho em Eliseu. Ele entendia que a autoridade que a gente vem estudando era de Eliseu. E ele estava como discípulo de Eliseu fazendo o quê? Aprendendo, recebendo dele. Né? E é interessante que Geazi não é a palavra de hoje, mas Geazi, mesmo estando grudadinho no profeta, no episódio da cura do oficial de Naamã, o profeta fala para Geazi, é essa mesma pessoa, ó, não quero nada, libera, despede Naamã e eu não quero nada. Geazi entendeu a orientação, mas não cumpriu. Ele cumpriu, não. Ele foi atrás do homem lá, de Naamã, e falou, ó, eu quero. E se arrependeu, falou que eu vim aqui buscar. E qual foi a consequência da desobediência de não ter ouvido o homem de Deus? Ele ficou leproso. Isso é o que a Bíblia diz. Hein? Ele ficou leproso. Uns ficam cegos, outros ficam leprosos, outros param de caminhar. Porque Deus está liberando a palavra, né? E a gente precisa, a começar de mim, ter olhos espirituais, ouvidos espirituais. Interessante que Geazi é o primeiro a levantar, não foi o profeta que levantou primeiro. Geazi era o discípulo que quando o primeiro foi o profeta, não, foi ele. E quando ele abriu a janela, qual foi a surpresa? Ele enxergou os cavalos, os carros e as tropas da Síria, cercando o local, a cidade, é o que a Bíblia diz. E é interessante que ele era discípulo, mas ele só enxergou o natural. Ele só enxergou a ameaça. Ele só enxergou o que poderia trazer prejuízo. Quantas vezes nossos olhos só enxergam o problema? Quantas vezes a gente só vê um lado negativo da situação? E aí ele vai para Eliseu e fala, olha o que está acontecendo, o que a gente vai fazer? Eliseu, em outras palavras, falou, não vou fazer nada. Contra essa tropa, quando esse levante contra nós, não vou fazer nada. E Eliseu disse a Geazi, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou para que seus olhos fossem abertos. E a Bíblia segue dizendo, o Senhor abriu os olhos do moço, de Geazi. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto ele estava vendo só a ameaça, ele não enxergou a glória de Deus que havia mandado sobre eles. Para proteger, para liberar graça, para dar força, para dar vitória. Eliseu orou. Mas quem fez o milagre? Quem abriu os olhos? Foi Deus, é Ele que faz. A autoridade é dele. A unção vem dele. Mas é o profeta que ora. Somos nós, quando somos boca profética na terra, que liberamos a palavra e, de acordo com a palavra de Deus liberada sobre nós, Ele age. E aí eu comecei a entender com muita clareza o que, na verdade, a gente parece que cansa de ouvir, mas não vive muitas vezes. Quando nós não podemos fazer, Deus pode. Glória a Deus, glória a Deus. E eu li em determinado lugar da internet o que eu vou... Na verdade, eu escrevi com as minhas palavras, mas vou ler para ser fiel. Esse aqui não é meu, esse pedacinho que eu vou ler não é meu. Geazi não estava na mesma visão do profeta. É difícil caminhar com uma pessoa que não tem a mesma visão espiritual que você tem. Pode ser que seja assim na sua casa, no seu trabalho, mas Deus pode mudar a situação. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem em acordo, não há unidade. E a Bíblia diz que é pela unidade que Deus libera a sua
bênção e a vida para sempre. É isso que a palavra diz. Essa palavra profética de abrir os olhos é para quem crê e para quem quer obedecer. Até porque o Senhor, Ele não libera ninguém que não queira ser liberado. A gente trabalha com o cura interior e libertação de quem quer. Quem crê, quem quer. Né? E a Bíblia diz, inclusive, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está. Deus dá liberdade até para a gente ir para o inferno. Que dirá aqui na terra de estar ou não em comunhão com Ele. Mas para quem crê, Deus pode e vai abrir a nossa visão espiritual para nós discernirmos no Senhor aquilo que Ele deseja para nós. Aquilo que você não vê solução com seus olhos naturais, você precisa exercitar seus olhos espirituais. E se esses ainda você não percebe bem, hoje é dia de pedir ao Senhor, porque é Ele que abre, é Ele quem faz. Hoje Deus quer abrir meus olhos espirituais e o seu também. E aqui Deus falava ao meu coração o que eu já liberei no início dessa palavra. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não adora, no dia a dia, não é quarta e domingo. Quarta e domingo é o tempo de nós nos reunirmos aqui. Se você não faz isso com constância, Deus falava claramente ao meu coração, Lucília, isso é para você também, vai continuar cega. Não vai discernir nada. Vai andar de acordo com a vista da terra. Que enxerga até ali e dali para lá não enxerga mais. O verso 18 desse texto lido diz: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aqui é tão sério de novo. De novo, o homem de Deus orou. E olha que os cavalos, as tropas, os carros de fogo estavam no alto do monte. Quando ele mesmo vendo esse milagre, ele percebeu as tropas vindo na direção dele. E olha que interessante, ele ora e faz o que eu já fiz algumas vezes quando eu viajo. Senhor, eu só não falo fere de cegueira, eu faço com que a minha casa fique invisível aos demônios. Construo aqui um bloqueio espiritual. E nós precisamos dar conta que naquelas situações em que nós precisamos de um livramento que você não sabe direito nem como Deus vai fazer. Senhor, cega o inimigo na minha direção. Principalmente em situação de perigo, como era o caso aqui de Eliseu e de Geazi. A palavra de Deus no verso 19 diz: Então Eliseu lhes disse. Eliseu orou pedindo que ferisse aqueles homens com cegueira. E depois ele foi lá. Ele se apresentou a esses homens. Era ele que os homens queriam. E Eliseu disse assim: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Bem, aqui tem no mínimo, duas coisas a gente ressaltar. Primeiro que, numa primeira leitura, se a gente não prestar atenção, a gente vai achar que Eliseu estava o quê? Mentindo para essas pessoas. Mas a gente precisa ler a palavra e entender o contexto dela. Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, porque o rei da Síria queria quem? O rei de Israel, que estava em Samaria. Não era Eliseu que ele queria. Ele queria o rei. Então eu vou levar vocês até lá. E é interessante que uma segunda leitura que a gente faz desse mesmo texto é que quando Eliseu se posicionou e Deus permitiu que aquele exército inteiro ficasse cego,
Quem passou para a liderança ali naquele momento? Eliseu. Eliseu, que para aqueles homens não era nada, era apenas um homem de Deus desarmado, né? Mas ele era o homem de Deus. Ele passou a dar ordem e comandar aquele exército, porque naquela hora ele recebeu de Deus o quê? Uma autoridade sobrenatural. O exército teve que parar. O homem teve que calar. E teve que seguir, né? Porque ali, na verdade, nem tinha outra alternativa. E eu coloco aqui, diante das suas lutas, abra seus olhos espirituais pela fé e veja o exército do Senhor com você, a ação do Senhor com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. E é muito ruim. Eu já me senti assim várias vezes, de ter um monte de gente perto de mim e me sentir sem ninguém. Me sentir num deserto. E ali é a hora que Deus libera aquilo que a gente não sabe fazer. E Ele já liberou. Graças a Deus, Ele já liberou muitas vezes. Tem feito isso comigo nesses dias. A Bíblia diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Com eles quem? Com o inimigo. Com o inimigo. Entenda essa palavra. Essa palavra é contra o inimigo. E é assim que a gente precisa entender. Isaías 12:2 diz, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Deus é a minha salvação, não é só do inferno. Deus me salva daquilo que eu preciso ser acudida por Ele, acudido por Ele. E a Bíblia diz que Ele é a nossa força, a gente já sabe disso. Mas no dia que a gente se sente sozinho, a gente tem que lembrar que Ele é o Senhor sobre nós. E a força vem dEle. É muito importante a nossa comunhão, é muito importante a nossa unidade como ministério, como igreja na terra. É fundamental, a Bíblia fala muito sobre a unidade. Nós vamos ainda estudar sobre a unidade. Mas quando falta na terra, o ombro amigo, quando falta na terra, a harmonia, o alinhamento, Deus é por nós. E quem será contra nós? Ele é o Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre todas as coisas. Segundo Reis 6:17 diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando o Senhor atendeu a oração do profeta, Geazi conseguiu olhar mais alto. Ele saiu desse plano chão e ele passou a ter um olhar mais alto. Amados, olhar mais alto não é olhar altivo. Olhar mais alto é um olhar espiritual, entendendo que é de lá que vem o nosso socorro. Com os olhos espirituais abertos, você entra no sobrenatural. Você vê o que ninguém vê. Amados, e não se espante. Isso aqui tem um preço. Quando você vê o que ninguém vê, nem sempre você é compreendido, não. É simples assim. Porque se o outro não está enxergando o que você vê, não tem harmonia. É muito difícil isso. Não abra mão dos princípios do Senhor. Nós precisamos fechar com os princípios do Senhor. Deus quer nos fazer um farol, mas para isso a primeira pessoa que tem que ter olhos para ver somos nós. E aí Ele nos usa, porque nós vamos conseguir começar a enxergar de acordo com aquilo que Ele deseja de nós. Abra os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por você. Eu sou a primeira que me coloco nessa posição. Eu tenho pedido ao Senhor olhos espirituais. E tenho pedido também que Ele me dê estrutura para pagar o preço de ter olhos espirituais.
E que Ele me ensine a fazer, liberar sobre vocês aquilo que eu não sei fazer, que é o Espírito Santo que faz. E se o Espírito Santo não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. Se você não quiser, Paulinho, que os seus olhos sejam abertos, você vai continuar sem enxergar. Mesmo que 1000 pastores estarem com você, não vai adiantar. É como se não ouvisse. É como se não ouvisse. É muito sério essa palavra, é uma palavra de advertência. Deus falou isso claro ao meu coração. Trouxe um peso de intercessão sobre a minha vida. E onde eu estou nessa palavra. E essa precisa ser a sua indagação. Se você entende que já tem olhos espirituais, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se ainda não tem, ou não tem como acha que deveria ter, essa semana é uma semana desafiadora, para que você possa, então, de joelho, receber. É quando a gente fecha os olhos na terra, de joelho, que o nosso olhar espiritual é aberto pelo Senhor em lugares mais altos. Mas a gente precisa querer estar em lugares mais altos. Deus abençoe a minha vida, a sua vida, esse ministério. E que em nome de Jesus o Senhor nos faça ir mais longe, mais alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Palavra, Senhor, de exortação à minha vida primeiro. Ajuda-me, Senhor, abre os meus olhos espirituais e eu quero ver. Senhor, em nome de Jesus, libera sobre nós essa mesma bênção, Senhor amado. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração ao teu mover. Ouvir a tua voz através da tua palavra lida, não da minha fala, mas da tua palavra lida, Pai. E que em nome de Jesus, teus profetas e profetisas desta casa se levantem em autoridade, recebendo uma palavra viva do alto, que onde haja um profeta e uma profetisa dessa casa, haja uma palavra de Deus liberada através da boca dessa pessoa, e que sejamos bênção onde nós estivermos. Se é no nosso trabalho, será lá. Se é na nossa família, em meio aos nossos familiares, será lá. Se é, Senhor, na rua, será lá. Que haja, Senhor, um despertamento de busca. Em nome de Jesus, como tu trabalhaste isso no meu coração, que tu desejas do teu povo te busque. Porque é de ti que o teu povo vai receber. Mas as pessoas precisam buscar, o teu povo precisa se render a tua palavra. Então, Espírito Santo, eu entrego o ministério nas tuas mãos. Espírito Santo, eu entrego a cada um que está presente aqui nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, faça aquilo que eu não sei fazer. É o teu Espírito Santo que convence, aleluia. É o teu Espírito Santo que trabalha e nós podemos descansar, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome poderoso do Senhor. A Ele honra, glória e louvor. Desperta fome e sede da tua presença, Senhor. Como diz o cântico, fere o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, com uma ferida de fome e sede por ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai poderoso, que a graça salvadora, curadora do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja como Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana com fome e sede de Deus, com olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Deus abençoe.